Sob o governo de Cristo, os ofícios da igreja como expressão do seu reino. Se você recorda, no nosso primeiro sermão, nós voltamos ou retroagimos alguns passos para que o fundamento adequado fosse estabelecido. E o fundamento há um rei sobre a igreja que governa, ainda que os nossos olhos sejam tardios em perceber, ou ainda que as evidências nos apontem exatamente o oposto. O fato é que o Senhor que conquistou o seu povo e a sua igreja com o seu próprio sangue continua a preservá-la, a cuidá-la e a governá-la. Nós avançamos então para o segundo sermão. E no domingo passado nós vimos em Deuteronômio que o Senhor Deus exerce governo sobre a sua igreja e ao mesmo tempo protege o seu povo, concedendo homens num aspecto plural, para que possam então, devidamente preparados, conduzirem o povo de Deus em justiça e naquilo que se refere, obviamente, ao próprio padrão revelado pelo Senhor, ou seja, a sua palavra. Nessa manhã, meus irmãos, nós nos concentraremos em mais um aspecto nessa jornada ou nestes degraus de instrução. Nós nos deteremos agora um pouco mais especificamente sobre a figura daquilo que a palavra do Senhor chama de presbíteros. E a cadência permanece a mesma. Se há um rei que governa sobre o seu povo, e se ele então levanta homens para manifestar o seu governo, direcionar as suas ovelhas, que espécie de encargo o Senhor coloca então sobre os ombros destes homens? Nossa pergunta, meus irmãos, pela qual nós desejamos que o Senhor nos responda por meio de sua palavra, é especificamente o que significa Cristo confiar seu rebanho aos cuidados de homens chamados presbíteros. Nós veremos então, meus irmãos, aqui, segundo aquilo que Paulo, ou pelo menos segundo as palavras reputadas a Paulo, a partir de Lucas, que o objetivo é ensinar a todos nós, a fim de que nós, Igreja de Cristo, possamos captar que os presbíteros são constituídos para cuidar do rebanho do Senhor, mediante supervisão, pastoreio, vigilância e proteção, servindo dessa forma não apenas à igreja, mas ao próprio rei da igreja, que adquiriu este povo com o seu próprio sangue. Essa é a nossa linha, meus irmãos, e é por meio dessas palavras que nós então aprenderemos ou concluiremos exatamente isso. Por isso, nessa manhã, nós aprendemos que Cristo confia aos presbíteros o cuidado do seu rebanho, para que guardem, na verdade, aqueles a quem o próprio Cristo comprou com o seu sangue precioso. Exatamente isso, meus irmãos. Cristo confia aos presbíteros o cuidado do seu rebanho, para que guardem exatamente estes, na verdade, aqueles a quem o próprio Senhor Deus comprou com o seu sangue precioso. Essas são as palavras que fundamentam, então, exatamente a nossa ideia ou a nossa proposição. Elas se encontram aqui sustentadas no texto, meus irmãos, em pelo menos 3 momentos no discurso de Paulo. Nós vemos do verso 17 ao verso 27 que o rebanho confiado aos presbíteros foi formado pela verdade. E esse é o primeiro aspecto fundamental que o texto nos ensina. Logo depois, dos versos 28 ao 31, nós vemos que o rebanho confiado aos presbíteros deve ser pastoreado e guardado. E por fim, meus irmãos, dos versos 32 ao final, nós veremos que o rebanho confiado aos presbíteros deve ser servido sacrificialmente por estes, enquanto servem ao Senhor. Mas vejamos o que Paulo nos diz, meus irmãos, a respeito de que Cristo confia aos presbíteros o cuidado de seu rebanho, para que estes possam guardá-lo na verdade, porque estes são aqueles por quem o próprio Cristo derramou o seu sangue precioso. Paulo, do verso 17 ao 27, passa a recordar aqueles irmãos, não apenas a maneira como ele exerceu seu ministério entre os irmãos em Éfeso, mas exatamente preparando aqueles homens para o que virá a seguir. Então, do verso 17 ao 27, nós vemos
que este rebanho confiado aos presbíteros foi então formado pela verdade, não pelo Paulo, apóstolo, personalisticamente, não pelos presbíteros como donos da igreja, mas exatamente calcado e fundamentado a partir da autoridade de Cristo revelado em sua palavra. Perceba que o texto nos mostra que há aqui uma ocasião solene, no sentido de algo importante que está acontecendo entre Paulo, aqueles homens que representam a igreja de Éfeso, e a própria circunstância. Paulo está de partida, e nos diz no texto que eles não mais verão o apóstolo outra vez. Por isso, na iminência desse acontecimento, nos diz o verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo está em Mileto, a caminho de Jerusalém, e ele decide então não passar por Éfeso. Ao invés de passar por Éfeso, ele solicita que os presbíteros então o encontrem, que possam ir à sua presença. Por que isso importa, meus irmãos? Porque na estrutura aqui do próprio texto nos ajuda a identificar quem são os destinatários das palavras de Paulo, os presbíteros da igreja de Éfeso, que atenderão ao chamado de Paulo e comparecerão à sua presença. Mas note, Paulo não está simplesmente oferecendo um retrospecto ministerial àqueles homens, meus irmãos. Tampouco ele está simplesmente dizendo as suas últimas palavras aos representantes daquela congregação. O que ele está fazendo é preparar de maneira específica e direta aqueles homens para a responsabilidade que permaneceria sobre os ombros deles, mesmo depois da ausência do apóstolo. E é exatamente isso que Paulo faz questão de dizer, meus irmãos. Ele nos diz no verso 18: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. É importante, irmãos, pensarmos no que o próprio fluxo do texto aqui nos ensina. Antes de Paulo dizer aos presbíteros o que eles devem fazer, quais são as suas próprias responsabilidades, Paulo então enfatiza outra coisa. Paulo aponta para a forma como o ministério foi construído. Especificamente, Paulo aponta para o próprio fundamento. E mais, Paulo faz uso do conhecimento pessoal, do conhecimento particular que aqueles homens tinham como pastores do rebanho. Vós bem sabeis. Paulo mostra que o exercício do ministério entre eles era objeto do conhecimento particular e claro daqueles homens. Note, Paulo não está apresentando uma teoria de ministério, Paulo está fazendo outra coisa, irmãos. Paulo está mostrando que a vida ou exercício ministerial dele entre eles era objeto de conhecimento daqueles homens de perto. Eles acompanhavam próximos, eles estavam perto do próprio apóstolo, vendo exatamente todo o seu exercício ministerial. Paulo nos mostra, ao dizer àqueles discípulos, que o escopo do seu ministério foi bastante abrangente. Afinal de contas, entre humildade, lágrimas e provações que não os detiveram ou não o detiveram, não o deteve, ele jamais deixou de anunciar, no verso 20, coisa alguma proveitosa. E note o perímetro, tanto ele o fez de maneira pública, de púlpito, por assim dizer, tanto ele o fez de casa em casa, num ambiente particular, mais chegado. O que Paulo enfatiza é que o escopo do seu ministério havia sido abrangente entre eles, e mais, Paulo mostra que ele o desempenhara com fidelidade. Paulo mostra que tudo aquilo que orientou os seus passos entre eles, na verdade, era apenas a Escritura, aplicando e mostrando exatamente o caminho pelo qual eles deveriam seguir. Portanto, Paulo, ao dizer isso, mostra que a igreja que permanecerá sob a responsabilidade daqueles homens na ausência de Paulo não é uma comunidade entregue ao sabor do desejo ou das inclinações ou preferências daqueles homens que a lideram. Pelo contrário, Paulo está sinalizando que tudo aquilo que havia sido construído deveria continuar e que aqueles homens que não detinham qualquer poder para determinar outro caminho para o povo de Deus deveriam preservar exatamente aquilo que havia sido edificado. Uma igreja que havia sido formada, alicerçada e edificada
sobre o fundamento da própria palavra de Deus, sobre a verdade revelada e recebida por nós do Senhor. Paulo nos mostra, irmãos, que isso ele o fez diligentemente, tanto a judeus como a gregos, dando conhecimento deles, publicizando a eles o próprio evangelho, convocando-os ao arrependimento. Verso 21 nos diz, então, que ele o fez a judeus e a gregos, testificando-os quanto ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele os informa que algo havia mudado a rota. Ele passa a dizer no verso 22 que os seus passos não mais o permitirão permanecer em Éfeso, mas os conduzirá a outro lugar. Ele está indo então rumo a Jerusalém, caminhando debaixo da providência de Deus para um outro lugar, para o desempenho do seu ministério em uma outra esfera. Paulo descreve isso então como sendo no verso 22, aquele que constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Entendamos, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. Parece-nos dar a entender que quando Paulo diz agora, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, se trata de alguém que está fazendo algo contra a sua própria vontade. Do tipo, bom, eu não queria ir, mas eu preciso ir. Eu não queria ir, mas tenho que ir. Mas não, irmãos, não se trata desse tipo de constrangimento. Não é um homem que está dizendo assim, veja, no que dependesse de mim eu não iria. Eu vou porque aquele que me comissiona possui autoridade soberana sobre mim, então não há outra escolha. Não é esse cenário. A ideia aqui para constrangido em meu espírito soa, eu sei que devo ir e estou tão vinculado a este dever que não considero o recuo ou a hesitação como opção, ainda que a minha vida esteja sob risco. O Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que esperam cadeias e tribulações. Mas onde está o fundamento de Paulo? Ele diz, veja, a vida para mim não importa como sendo algo que explica a minha própria razão de ser. O que me importa, ele diz no verso 24, no final, é completar a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É isso que move o apóstolo Paulo. E isso para ele é mais precioso do que sua própria vida. E se ele puder, então, gastar a sua vida nisso, ele estará satisfeito. Por essa razão, então, ele diz, despedindo-se daqueles homens, e por extensão daqueles a quem aqueles homens representam em Éfeso, no verso 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. É importante, meus irmãos, percebermos o que está acontecendo aqui. Ao dizer o que diz, Paulo não está transferindo aos presbíteros em Éfeso todas as funções que ele havia exercido entre eles. E por que não? Porque quem fala que aos presbíteros de Éfeso é um apóstolo comissionado pelo Senhor, ministro da palavra e dos sacramentos. Portanto, há distinções específicas dentro de um mesmo ofício. Paulo fala como um apóstolo e como ministro da palavra. É verdade, há apenas um ofício de presbítero, mas há uma função neste ofício, ou duas funções, ou maneiras de agir diferentes neste mesmo ofício. Há aquilo que diz respeito ao aspecto regencial, supervisor e administrativo do próprio rebanho. Eu me refiro a rebanho e não a uma instituição específica. E aquilo que dentro do presbiterato se aplica mais especificamente ao ministério da palavra e dos sacramentos. O que Paulo apresenta a esses homens, meus irmãos, é nada mais nada menos do que o próprio padrão apostólico pelo qual aquela igreja foi formada, edificada e continuava sendo alimentada. Portanto, Paulo não está dizendo, façam tudo o que eu fiz, me substituam pura e simplesmente. Não é isso que ele diz. Ele diz, há responsabilidade sobre vocês de continuar segundo o ofício para o qual Deus vos chamou
de conduzir, pastorear e instruir o povo de Deus, o rebanho de Cristo em Éfeso, exatamente por meio da palavra do Senhor. Portanto, ainda que o presbítero regente não seja ordinariamente chamado ao púlpito e nem ocupe o ministério da palavra e dos sacramentos, o que Paulo está dizendo aqui não diminui, meus irmãos, a importância doutrinária destes homens e a importância da doutrina que esses homens precisam professar e manejar. Afinal de contas, eles deverão zelar pelo rebanho, eles deverão proteger o rebanho, eles deverão instruir o rebanho. Sem o conhecimento da palavra do Senhor, sem a articulação doutrinária adequada, isso é impossível de fazer. A distinção entre funções dentro do mesmo presbiterato, meus irmãos, não diminui a importância da doutrina que esses homens precisam abraçar e manejar bem. Jamais vereis o meu rosto novamente. Por isso, então, Paulo recomenda a ele mesmo, a si mesmo, aqueles homens, dizendo o seguinte: eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. E a razão que sustenta o que Paulo diz é: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo conclui, então, toda essa espécie de retrospectiva, demonstrando o fundamento de seu ministério e algo solene invocado: eu estou limpo do sangue de todos. Eu cumpri as minhas funções entre vocês. Eu servi ao Senhor, ao rei da igreja e aos irmãos, não porque eu ensinei ou os instruí naquilo que eu achava que deveria fazer. Não porque eu tornei a igreja a minha própria cara, ou a igreja parecida com o próprio pastor, de maneira personalística. Não, mas porque eu não retive do povo de Deus tudo aquilo que lhe era necessário ouvir. Todo o desígnio do Senhor. Portanto, ao dizer isso, Paulo está aqui trazendo ao conhecimento daqueles irmãos que o rebanho que eles receberão e continuarão a zelar, instruir e guardar, não deve ser descontinuado em relação à direção que havia sido posta pela palavra. Aqueles homens, mulheres e crianças, aquele povo não estavam debaixo da autoridade em si daqueles homens, mas debaixo da autoridade do Senhor, que delegada àqueles homens deveria então ser percebida no meio do povo de Deus em Éfeso, de forma que o povo fosse conduzido exatamente segundo as Sagradas Escrituras. Eles receberiam ou continuariam a conduzir uma igreja edificada pela graça, instruída sobre o reino, de acordo com o fundamento dos apóstolos e submetida a todo o conselho de Deus. É basicamente, meus irmãos, esse é o movimento inicial do texto. Paulo mostra que o rebanho que foi confiado aos presbíteros foi formado pela verdade e não pelo próprio apóstolo Paulo e muito menos por aqueles homens. O que essas coisas nos ensinam, meus irmãos? Para o que essas verdades podem nos apontar de maneira muito prática? Note que Paulo está chamando a atenção para o cuidado exercido pelos presbíteros como sendo algo solene e distinto, que significa então dizer que este ofício requer que os homens dispostos a ocupá-los sejam suficientemente achados próximos do rebanho para conhecê-los. Paulo apela a isso: vós bem sabeis. Não é mera retórica. O que ele está dizendo é: vocês têm conhecimento próximo e íntimo destas verdades. Paulo só podia dizer a estes homens o que disse, vós bem sabeis, exatamente porque, não de outra forma, isso faria sentido. O ponto é, irmãos, que eles conheciam de perto o que havia acontecido durante os 3 anos em que Paulo então esteve entre eles. Eles viram as lágrimas, eles viram a maneira humilde como Paulo se portou, eles viram as provações causadas pelos judeus e também entre os gentios, eles viram então o desprendimento e o serviço daquele homem
que buscava servir ao Senhor exatamente entre eles. Paulo nos mostra, por vós bem sabeis, que este ofício, meus irmãos, não pode ser exercido apenas à distância. Pelo peso da expressão, isso nos chama a atenção sobre algo que existe de exigente no ofício de presbítero. O fato ou a necessidade de permitir que a vida das ovelhas ocupe lugar em sua própria vida. E isso, irmãos, é algo desafiador, porque implica em conhecer as histórias, perceber as fraquezas, compartilhar as alegrias, consolar em meio às dores, carregar diante do Senhor em oração as necessidades do rebanho do povo de Deus, não como sendo algo simplesmente deles, mas nossas, sobre as quais nós participamos também. Não se trata de medir, meus irmãos, presença ou simplesmente contabilizar visitas ou estabelecer alguma espécie de desempenho ou método ou ranking pastoral. Trata-se de perceber o coração do encargo presbiteral. Quem recebe pessoas para cuidar delas precisa estar disposto a deixar que essas pessoas se tornem queridas e conhecidas por ele. O ponto é que o rebanho não pode, de forma alguma, permanecer simplesmente sob a responsabilidade do presbítero. O rebanho precisa encontrar lugar no coração do presbítero. Qual o encargo que Deus colocou sobre esses homens, meus irmãos? Não simplesmente o governo de uma igreja local, mas um rebanho, um povo. É exatamente isso, meus irmãos, que as palavras de Paulo nos mostram aqui a essa altura. No entanto, o apóstolo segue em seu discurso e ele nos mostra que este rebanho confiado aos presbíteros não apenas foi edificado na verdade, mas deve ser pastoreado e guardado. É por isso, então, que no início do verso 28 ele prossegue dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho. É interessante que antes de desempenhar as suas próprias funções enquanto homens que deveriam pastorear o rebanho de Deus, Paulo parte exatamente do coração da situação. Atendam por vocês antes de olhar para o próprio rebanho. Note, a atenção se volta agora, saindo do ministério exercido de Paulo entre eles, para os próprios presbíteros e seus encargos na igreja de Éfeso. O aspecto da vigilância, irmãos, é ressaltado aqui. E veja que interessante. O primeiro estágio, ou a primeira instância da vigilância não é sobre outros, mas Paulo diz: atendeis sobre vós. Quem encarregado do rebanho do Senhor, meus irmãos, não está imune ao pecado, ao erro ou ao desvio. Por isso, antes de guardar a outros, é imprescindível que ele possa guardar a si mesmo. Por isso, Paulo parte deste lugar e agora sim ele diz: e por todo o rebanho. Vejam, irmãos, e vejam se as nossas expectativas a nível de senso comum, que nós particularmente nutrimos enquanto igreja, não são desnudadas aqui. Quando nós falamos sobre presbítero, geralmente, então, nós nos dirigimos em pensamentos à administração de uma instituição chamada igreja. Nós pensamos em reuniões de conselho, decisões a serem tomadas e, de alguma forma, então, situações a serem resolvidas. E é verdade, isso está no escopo do exercício presbiteral. Mas não é este ponto que Paulo estabelece como coração do ofício. O coração do ofício tem a ver com pastorear o rebanho. Atendei por vós e por todo o rebanho. O objeto do cuidado dos presbíteros não é necessariamente a igreja, a instituição, o prédio, as contas, as programações, ou o que quer que seja, irmãos. O objeto do cuidado presbiteral é primordialmente o rebanho do Senhor. Eles terão, sim,
que assumir funções de governo que têm a ver com a administração de uma igreja, resolução de problemas, aspectos financeiros, é verdade, mas o coração do ministério do presbiterato ou do ofício do presbiterato tem a ver com o pastorear o rebanho. Por isso que em muitos lugares, infelizmente, a regra, mesmo que não dita, mesmo que não promulgada, é quem devem ser os presbíteros. Escolhamos aqueles que preenchem certos requisitos, como, por exemplo, tempo de permanência em nossa igreja local, se possível, homens mais velhos ou mais experientes, que tenham um prestígio não só sobre a nossa igreja, mas talvez na própria sociedade, que tenham um certo poder aquisitivo, porque afinal de contas eles vão lidar com administração financeira. E tudo bem. Se esses homens puderem ter um certo carisma entre nós, melhor ainda. Mas se não, isso já parece preencher os requisitos. Notem como as escrituras, meus irmãos, nos mostram que essas coisas são importantes, mas são acessórias à luz do principal. Os presbíteros são pastores do rebanho do Senhor. Eles zelam por aqueles por quem em Cristo derramou o sangue precioso. Agora note, qual é o escopo, então, da atuação do presbítero ou dos presbíteros em relação ao rebanho? Paulo diz, atendei por vós e não por parte do rebanho. Paulo diz, por todo o rebanho, ou seja, não somente por aqueles a quem há afinidade e afetos envolvidos, não apenas atuando sobre aqueles que espontaneamente se dão a pastorear e que os procuram naturalmente, não aqueles cuja condição é mais fácil de administrar e de conduzir, irmãos, mas a todo o rebanho. Nenhuma ovelha está fora do encargo do cuidado pastoral dos presbíteros só porque ela é difícil, inconstante ou silenciosa. É verdade, esses darão mais trabalho a esses homens, mas eles não podem assumir que isso simplesmente os dispensa de exercer o seu trabalho ou desempenhar o seu ofício no tocante a elas. Atendei por vós e por todo o rebanho, note, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os homens chamados de presbítero no verso 17, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui são chamados por Paulo no verso 28 como bispos. Isto é, segundo o original, supervisores do rebanho. Os presbíteros recebem a tarefa de pastoreio, supervisão. Note, não significam, irmãos, aqui três ofícios distintos: pastor, presbítero e bispo, mas são funções ou faces de um mesmo ofício, aspectos de um mesmo encargo. Os presbíteros, ou os mais experientes, eles supervisionarão como episcopos, ou seja, como bispos do rebanho, como devem fazer. O conselho, irmãos, então, permanece pertencendo à estrutura presbiteral, segundo o próprio Senhor assim estabeleceu. Mas o ofício não se esgota no próprio conselho. Por que não? Porque Paulo diz, para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui aparece a natureza pastoral do ofício de presbítero, meus irmãos. Governar, diferentemente do que nós pensamos a nível de senso comum, não significa simplesmente deliberar sobre a igreja. Pastorear envolve conhecer o rebanho, ocupar-se em conhecer a sua própria condição. Aqui, segundo o contexto levantado por Paulo, conduzi-lo e não menos protegê-lo. O conselho reunido é parte da manifestação do exercício desse oficialato, mas não o esgota.
Por isso, irmãos, nós olhamos para esses homens como recebendo encargos do Senhor, não para que sejam constituídos como gerentes da igreja, não como CEOs do povo de Deus, administrando empresas, não como síndicos administrando um condomínio, mas como homens que devem pastorear, como pastores, embora não dedicados ao ofício da palavra e dos sacramentos, o povo de Deus. Por quê? Ou qual a solenidade envolvida nisso? Paulo diz, porque este rebanho foi comprado com o próprio sangue do Senhor. A solenidade do encargo, irmãos, decorre exatamente da condição que tornou isso possível. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, como nós sabemos, irmãos, mas não custa nada lembrar, a igreja não pertence aos homens a quem Deus instituiu como presbíteros. A igreja pertence ao Senhor, foi adquirida por sangue, está debaixo de sua autoridade. Esse é o peso atribuído e que reveste o ofício do presbiterado. Pastorear o rebanho do Senhor, comprado pelo sangue precioso derramado pelo próprio Filho na cruz do Calvário. Você consegue perceber que, embora, por vezes, isso nos force, no bom sentido, a discutir sobre reformas na igreja, é mais do que isso? Você consegue perceber que o que envolve, segundo as palavras ditas aqui pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo próprio Espírito de Deus, que embora fortuitamente nós devamos então nos achar discutindo, deliberando sobre assuntos que têm a ver com a administração de um prédio específico, o encargo aponta para muito mais do que isso. É lidar com aqueles por quem sangue precioso foi derramado. A isso então Paulo direciona como encargo aqueles homens, irmãos. Vocês não irão tomar conta simplesmente de um edifício. Vocês devem, como pastores, conduzir o rebanho de Deus. Note, irmãos, que Paulo assume como algo a acontecer e não como mera hipótese. O que nos mostra no texto a necessidade e um outro desdobramento do ofício relacionado ao presbiterato. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. No verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo aponta, irmãos, para a necessidade de vigilância que aqueles homens precisam desempenhar na lida, no cuidado, no pastoreio do povo de Deus. Mais uma vez, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Entre vós penetrarão. E mais, é algo tão grave que dentre vocês mesmos haja quem falará coisas pervertidas para desvirtuar os discípulos do próprio Senhor. Paulo não diz se entrarem, Paulo diz penetrarão entre vocês. Por isso, irmãos, há outra faceta aqui importantíssima no desempenho do ofício do presbiterato. A necessidade de guardar o rebanho à luz da palavra de Deus. Dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas. Mais uma vez, o cuidado não se detém apenas sobre o povo, mas ele deve se voltar para os próprios homens. A igreja precisa reconhecer que mesmo dentre aqueles que têm a incumbência de guardá-la, homens podem se levantar
como perigos para ela. Eles devem, então, guardar o povo de Deus, meus irmãos. A questão, como Paulo diz, ele está certo, não é se vai acontecer, mas quando. Quantas histórias vocês não conhecem de igrejas que, por meio da falha destes homens, ou de homens chamados para essa função, em guardar o povo de Deus à luz da Escritura, terminaram então sendo desvirtuadas por um caminho completamente diferente da palavra de Deus? Quantas histórias vocês já não ouviram de igrejas que fraquejaram exatamente porque esse dispositivo estabelecido pelo próprio Deus não funcionou como deveria? Homens chamados, dentre outras coisas, a guardar o povo de Deus pela palavra, não exerceram o seu ofício como deveriam, e por isso, então, a igreja foi arrastada para uma outra direção. Isso já aconteceu na história dessa igreja? Sim. Depois de anos de cativeiro sob uma doutrina estranha, pela graça de Deus, então, a igreja foi trazida novamente à verdade de Deus, no sentido de professar e ensinar confessionalmente aquilo que de fato nos pertence enquanto herança. A grande questão é por que isso não poderia acontecer novamente? A coisa funciona então como uma vacina, uma vez que já aconteceu entre nós, o próprio corpo ganha uma certa disposição quase que automática ou induzida, levantando anticorpos para que nunca mais aquela doença aconteça? É certo que não funciona assim. Por isso, meus irmãos, Paulo diz: vigiai, portanto, vigiai. Diante de perigos internos e externos, a postura aqui aplicada a estes homens chamados pelo Senhor para exercer o governo e supervisão do rebanho de Deus deve ser revestida por uma natureza ou aspecto vigilante. Paulo define a natureza dessa vigilância quando ele mesmo chama a atenção para o que ele desempenhara. Veja, por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. A vigilância relacionada ao ofício do presbítero, ela é, então, permanente e perseverante. Porque ela não se limita a situações abstratas, mas Paulo diz, ela deve se aplicar a cada um. Que tipo de encargo Deus colocou sobre os ombros desses homens? Certamente não só fazer coisas importantes como reunir o conselho, redigir atas, arquivá-las e tocar a vida da igreja. Isso tem a ver com pastorear o rebanho do povo de Deus. Portanto, irmãos, não reduzamos o presbiterato ao governo dos assuntos da igreja, reuniões, deliberações, documentos, patrimônio, finanças e decisões que sim pertencem, num certo aspecto, à administração e ao próprio governo, mas que não são o coração da tarefa do presbítero. Paulo não diz apenas que aqueles homens foram constituídos presbíteros ou supervisores. Ele diz a razão pela qual eles foram. Vocês foram constituídos assim para pastoreardes a igreja de Deus. Portanto, irmãos, Cristo não entrega ao encargo desses homens apenas uma instituição para administrar, mas entrega um rebanho para pastorear, sim, como sendo presbíteros regentes. Mas a própria igreja precisa esperar isso deles. Nós podemos, meus irmãos, contribuir para uma compreensão empobrecida do ofício, quando nós esperamos que homens simplesmente façam a instituição funcionar, façam a engrenagem girar, toquem as programações, resolvam problemas e tomem boas decisões. Isso pode ter o seu lugar, mas Cristo deu homens à igreja para serem pastores do rebanho.
Mas como exercer de fato o ofício para o qual o Senhor estabeleceu e chamou homens, sem compreender que o presbítero recebe do Senhor um rebanho para cuidar, e esse rebanho permanece vulnerável ao erro e ao desvio? Eis o alerta inerente e a postura vigilante, como nós ouvimos aqui, meus irmãos. Paulo disse: eu jamais deixei de anunciar, na verdade, eu anunciei todo o desígnio de Deus. Mesmo assim, a igreja continuava vulnerável. Porque no meio daquelas pessoas se levantariam outras para desviá-las do caminho. Por isso, irmãos, o peso da expressão paulina, vigiai, ouçam, exigem homens que, embora tenham boa intenção e amor pelas pessoas, tenham mais do que isso. Dada a natureza da tarefa, vigiar exige conhecimento bíblico e teológico, discernimento e atenção espiritual. Embora seja muito bom, não basta para o exercício dessa função determinada pelo Senhor amar os irmãos, amar as ovelhas, desejar o bem a elas. É preciso conhecer suficientemente bem a verdade para reconhecer exatamente aquilo que pode desviar o povo de Deus do Senhor a quem serve. E que há um peso, irmãos, que deve acompanhar todo homem que se sente chamado a esse ofício. Uma ovelha pode não perceber o perigo que se aproxima dela. Os pastores do rebanho não têm esse privilégio. Eles precisam, eles necessitam reconhecer os perigos, ainda que as ovelhas debaixo de sua responsabilidade não consigam. Portanto, o conhecimento bíblico e teológico não são meramente questões ornamentais, meus irmãos, das quais, por exemplo, se eu as tiver, ótimo, se não, tudo bem, pelo amor a gente resolve. Não funciona assim. Mas é instrumento aplicado para a própria preservação e pastoreio do rebanho designado pelo Senhor, meus irmãos, para a proteção do rebanho. E isso também deve ordenar as afeições e os critérios da igreja para que valorize isso em seus presbíteros. Eles não são homens postos aqui, meus irmãos, para, em algumas ocasiões específicas, aparecerem de paletó e gravata e resolverem os problemas de vocês, administrativamente falando. Eles foram constituídos pelo Senhor com a obrigação de cuidar das almas de vocês, de pastoreá-los. Mas também a igreja precisa entender que se nós esperamos o pastoreio exercido desses homens a nós, se nós queremos que os nossos presbíteros de fato sejam nossos pastores, nós também precisamos estar dispostos a sermos pastoreados. E aqui é uma dificuldade muito grande, irmãos, que nós encontramos, via de regra. Porque há uma aparente contradição, uma aparente tensão em muitos locais, muitos lugares. Nós queremos uma igreja profundamente relacional, afetiva, pastoral, onde os pastores da igreja, docente e regentes, então se voltem e se apliquem exatamente nessa direção. Mas nós não queremos que isso seja colocado em prática. Nós queremos o cuidado pastoral desses homens, mas queremos preservar nossa vida de qualquer cuidado e daquilo que eles possam rastrear em nós. Nós queremos, irmãos, que eles sejam presentes e se façam presentes em nossa vida, mas nós nos ressentimos com algumas perguntas que eles possam fazer, porque aí julgamos algo que atravessa a nossa própria intimidade.
Nós queremos cuidado, mas nem sempre queremos admoestações que vêm desses homens manifestando exatamente esse cuidado. Nós queremos proteção, mas nós torcemos o nariz quando esses homens então nos alertam a respeito do que aquilo que temos feito ou do que temos crido e percebem um perigo que nós mesmos não percebemos. A igreja que deseja então que esses homens exerçam de fato o pastoreio entre elas precisa se deixar pastorear por eles. Não basta desejar bons presbíteros, aqui no sentido de bons pastores. Nós precisamos aprender a receber humildemente o pastoreio e a direção desses homens, quando, obviamente, elas estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas como você reage ou já reagiu a situações assim? Você se dispõe a, de fato, ser pastoreado por esses homens? Ou você entende que o pastoreio é função daquele que recebe para isso na igreja e recebe muito bem, para trabalhar pouco, inclusive, aos domingos simplesmente, talvez numa quinta? Não, se a injunção vier do pastor da igreja, eu talvez até acate, mas dos presbíteros, não. Ouçam, eles são colocados pelo Senhor para pastorearem o rebanho como supervisores dele. E não simplesmente como homens que manejam questões que, embora importantes, não são o coração do ofício. Por isso, irmãos, Paulo encerra as suas palavras quando ele nos mostra que esse rebanho confiado aos presbíteros não apenas foi edificado ou construído debaixo da verdade, não apenas deve ser, de fato, pastoreado de maneira adequada e guardado. Mas Paulo nos mostra aqui, dos últimos versos, que esse rebanho recebido pelos presbíteros deve ser sacrificialmente servido. Veja, agora, pois, encomendo-vos, verso 32, ao Senhor e à sua palavra, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Diante de todo esse peso e diante de todo esse encargo que nós, desejo eu, temos discernido à luz do texto que o ofício de presbítero envolve, quem, irmãos, é suficiente para essas coisas? Quem? Quem pode dizer de fato, eu cumpro todas as exigências e requisitos, eu sou apto, confiem em mim? Paulo não deixa esses presbíteros, meus irmãos, simplesmente uma lista de tarefas. Paulo coloca sobre os ombros daqueles homens aquilo que eles não podem carregar. Por isso, diante da insuficiência de homens limitados como todos nós, ainda que revestidos da autoridade de um cargo ordenado por Deus, Paulo encomenda estes homens ao Senhor e à palavra da sua graça, meus irmãos. A mesma palavra que formou o rebanho, a mesma palavra que edificou o rebanho, a mesma palavra que tem nutrido o rebanho, é exatamente a mesma palavra que sustentará os que deverão cuidar dele. A parte do poder dessa palavra, a parte da nutrição dessa escritura, eles não desempenharão de fato as suas funções como devem desempenhar. O homem chamado a cuidar do rebanho de Deus, meus irmãos, deve ser sustentado continuamente, edificado continuamente pela palavra da graça de Cristo. É o que Paulo diz aqui no verso 32. Afinal, essa palavra tem poder para edificar e dar herança aos que são santificados. A esperança de Paulo é apontada aqui e colocada sobre o olho desses homens, ou diante do olho deles. Paulo aponta para o fato de que a esperança dele não reside na experiência daqueles presbíteros, na abnegação daqueles homens, mas sim em Cristo, que por sua palavra, então, conduz, alimenta e preserva o rebanho. Não está neles a força, mas no Senhor. É Deus, por meio da palavra, que os conduzirá à herança que pertence a todos aqueles alcançados por essa graça. Em outras palavras, os homens que liderarão a igreja aqui continuam sendo ovelhas de Cristo e necessitadas do Supremo Pastor.
Por isso, Paulo pode avançar, meus irmãos, sem escrúpulos, sem pudor, não como propaganda de si mesmo, dizer assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recorrer às palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo volta ao seu próprio exemplo, mais uma vez, não para fazer propaganda particular, não para elevar a sua moral entre os homens, mas para mostrar um outro aspecto do ofício que eles devem desempenhar, meus irmãos. Paulo mostra que ele não explorou aqueles a quem foi chamado para servir. Paulo dispôs-se a trabalhar e a se gastar por eles. Portanto, Paulo não está apontando para si mesmo, mas para a direção do ofício que deve ser desempenhado. Aqueles homens precisam lembrar que eles não existem por causa do rebanho ou para se servirem do rebanho, mas sim para servirem ao Senhor por meio do serviço ao povo de Deus. Portanto, Paulo aqui, meus irmãos, instiga o coração daqueles homens e não menos o nosso, com a questão exatamente que se levanta como: veja, o que de fato importa fazer? O que de fato importa considerar? Eu devo exigir das ovelhas como aquele que as explora? Ou eu devo enxergar o ofício como sendo um meio pelo qual eu me gastarei em favor de outros? Infelizmente, irmãos, há quem pense nas posições de liderança na igreja, raciocinando o que eles vão poder ganhar com isso. Paulo mostra o oposto. Paulo mostra o que será necessário para o bem do rebanho, a fim de que ele se doe e se gaste. Paulo mostra que aqueles homens devem encarnar exatamente esse aspecto. Em tudo vos mostrei, é o que ele diz, em tudo vos mostrei. A minha conduta aponta para isso. Como alguém que tem demonstrado a vocês e é testemunhado por vós, de que não há apenas aqui teoria de ministério, mas prática estabelecida. Afinal de contas, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqui Paulo encerra a sua exortação e ele a fecha mostrando exatamente que aquele a quem pertence o rebanho, aquele a quem pertence a igreja, define a disposição com a qual ela deverá ser servida. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O presbiterato não é lugar de prestígio. O presbiterato não é lugar de influência ou de satisfação pessoal. O presbiterato é lugar de doação ou se deixar gastar pelos outros sob o governo de Cristo. Porque sob esse governo, aqueles que recebem mais autoridade devem ser então aqueles cuja maior responsabilidade de servir repousa. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, segundo Paulo, o mais bem-aventurado é dar do que receber. Assim finaliza-se, meus irmãos, a exortação de Paulo. Mas perceba aqui nos últimos versos, 36 ao 38, o resultado disso, ou o que isso provocou entre aqueles homens. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Assim Lucas encerra, meus irmãos. Assim ele encerra a cena. E a cena aqui, ela é recheada de afeto. Eles choram, eles se abraçam,
Eles beijam afetuosamente o apóstolo Paulo. Eles sentem a partida daquele homem. Perceba, irmãos, isso não é simplesmente sentimentalismo aplicado ao texto. Lucas não deseja aqui apelar aos sentimentos enquanto falácia. Lucas mostra aqui, meus irmãos, apenas a natureza do verdadeiro pastoreio que aqueles homens também deveriam encarnar. O verdadeiro pastoreio mesmo entre regentes, abarcando, obviamente, inclusive a docência, não deveria produzir apenas uma instituição organizada, com seu CNPJ em dia, com suas contas não no vermelho, com a vida caminhando segundo as suas programações ordinárias, com o povo, então, comparecendo às próprias programações, de certa forma. O verdadeiro pastoreio, irmãos, deveria produzir relações pessoais reais. Aqueles homens não estão sentindo o peso da despedida de um gestor querido. Eles profundamente lamentam que não mais verão o rosto de alguém que se gastou e se deixou servir entre eles. Há um peso de ternura aqui no desfecho. Homens feitos, evidenciando seus afetos, reconhecendo tudo aquilo que aconteceu debaixo da administração deles, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, isso nos mostra que o presbiterato nunca conseguirá cuidar do rebanho vivendo apenas daquilo que ele já sabe ou da experiência acumulada no ofício. Presbíteros, regentes ou docentes não conseguem cuidar do rebanho vivendo apenas daquilo que já sabem ou da experiência acumulada nos anos de ofício. Paulo, antes de partir, encomenda àqueles homens e, por conseguinte, àqueles a quem eles representam a palavra da graça de Deus. Quem pretende, irmão, zelar pela segurança doutrinária de outros, quem pretende zelar pelo ensino de outros, quem pretende alimentar e pastorear a outros, sem continuar sendo alimentado, ficará vazio. Quem pretende vigiar a outros, não no sentido policialesco, sem permanecer debaixo da palavra, perderá inevitavelmente a capacidade de vigiar ao seu próprio coração. Presbíteros não conseguem cuidar do rebanho, vivendo apenas daquilo que já sabem ou da experiência acumulada ao longo dos anos no ofício. É verdade, esses anos podem trazer experiência e, de fato, trazem, irmãos, mas nunca podem tornar dispensáveis a palavra, a oração, o arrependimento e a graça. Aqueles que são chamados a cuidar do rebanho, a cuidar de outros, precisam permanecer eles mesmos nutridos pela palavra da verdade, cuidados e edificados pelo Supremo Pastor do rebanho. Isso nos ajuda a não confundirmos as coisas. Receber autoridade sobre o rebanho significa, biblicamente, à luz do que nós ouvimos aqui, receber a responsabilidade de se gastar para o bem dele, para o bem do rebanho. Paulo diz: eu não cobicei prata, nem ouro, nem vestes. As minhas mãos providenciaram o que era necessário e vocês foram testemunhas. Portanto, Paulo está dizendo: eu, na posição de líder ou na posição de pastor com outros pastores, servi a vocês e encarnei essa responsabilidade. Servir custará alguma coisa. Ao lidar com pessoas ou ovelhas de Cristo que devem ser pastoreadas, isso custará o tempo desses homens, que poderia ser dedicado à sua própria família, no sentido mais geral. Isso custará, meus irmãos, a agenda desses homens, que poderia ser dedicada a uma outra coisa, num aspecto mais geral. Isso
por vezes, interromperá a comodidade, no bom sentido da expressão, de uma rotina programada por aqueles homens para atender a algum tipo de situação específica e necessária. Custará energia a ser despendida para tratar de dificuldades e problemas que não nasceram conosco e nem começaram a partir de nós. Portanto, note, o ofício não pergunta apenas se um homem está disposto a assumir responsabilidades, mas o ofício pergunta se estes homens dispostos a assumir responsabilidades darão a si mesmos em serviço aos outros quando o bem das ovelhas exigir. Afinal, o padrão foi estabelecido pelo próprio Cristo, mas bem-aventurado é dar do que receber. Finalmente, meus irmãos, não haveria como terminar sem percebermos então o impacto dessa cena final. Quando nos versos 36 ao 38, esses homens nos mostram, docente e regentes, que o pastoreio desempenhado por esses homens não exercem simplesmente marcas na ordem da igreja, mas exercem a força de sua impressão nas relações que foram construídas quando juntos esses homens serviram a Cristo. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Quando Paulo termina de falar, eles oram. E isso aqui acontece. Esses homens, com lágrimas nos olhos, o abraçam e conduzem até aquele navio que os levará para longe e nunca mais o trará de volta para eles. Nós estamos diante, irmãos, de anos dedicados em oração, lágrimas, serviço compartilhado entre esses homens em uma igreja local. Não são apenas estatísticas. O que melhorou? O que piorou? Quantos saíram? Quantos chegaram? Quanto agora está arrecadando? Quanto arrecadava? Veja, essas coisas importam e têm o seu lugar. Mas aqui, meus irmãos, nós somos apontados para o coração do próprio ofício, no aspecto experimental. As marcas deixadas por Paulo e por estes homens não são simplesmente uma igreja corretamente estruturada, onde tudo funciona. Na realidade, irmãos amados estão sendo deixados para trás e nunca mais retornarão a ver-se. Irmãos esses, por meio de quem vidas daqueles homens foram gastas em prol do reino do Senhor. Algo belo nisso, irmãos. Em tese, entendam, Deus poderia governar a igreja simplesmente no aspecto administrativo. Levantarei homens bons em contabilidade, homens capazes de tomar boas decisões, homens criativos, relações meramente funcionais. Mas não é assim que o Senhor faz. Aprove ao Senhor colocar o rebanho dele sob a responsabilidade de homens que oram, que choram, que são feridos, que se deixam gastar, que caminham com o rebanho do próprio Senhor. Portanto, o encargo colocado pelo Senhor sobre esses homens, a nível de ofício, não deve produzir apenas decisões acertadas, mas esses homens precisam contribuir para que a comunhão no meio do povo de Deus seja um espelho da comunhão que eles mesmos exercitam no ofício ou no exercício de seus ofícios e que deve, por conseguinte, então, se fundamentar e espelhar na comunhão do próprio Deus Trino, o Senhor, sobre a igreja. Aquelas ovelhas
aprenderão cada vez mais a levar os fardos uns dos outros, a saírem de seus próprios locais de conforto e se dispuserem ou se disporem a se gastar e a se deixar servir e servirem também por meio do exercício daqueles homens que refletem então, ainda que de maneira limitada e opaca, a maneira como a própria Trindade em sua comunhão se apresenta e revela. O Senhor reina sobre o seu povo. O Senhor estabelece homens numa estrutura plural para que exerçam autoridade sobre este povo. O Senhor encarrega estes homens do serviço não simplesmente administrativo, mas do serviço pastoral no meio do rebanho. É isso que Paulo, meus irmãos, nos ensina, e certamente nós faremos muito bem em ouvir as palavras de Deus aqui registradas por Lucas, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor. Que nós, então, como rebanho de Cristo, irmãos, ouçamos a voz do nosso Rei e nos deixemos ser pastoreados por Ele, para que sejamos conduzidos a um lugar seguro, sempre e cada vez mais, para a glória do próprio Senhor. Vamos orar.